Aleluia. Obrigado, irmãos. Eu quero ser breve nessa mensagem, trazer uma mensagem para nossas vidas, para você aí de casa. E reforçando o que o irmão falou, né? Vamos ajudar a espalhar a mensagem do Senhor. Há muitas vidas aí fora necessitadas de um louvor, de uma palavra, de um refrigério, né? Da alma, do espírito. E você compartilhando e dando seu like, você vai ajudar não só os irmãos, o grupo, o ministério, mas você vai ajudar no reino de Deus. Você vai ajudar a ministrar a palavra, o evangelho de Jesus Cristo, porque o ID é para todos nós. Aquele que teme a Deus, que conhece de forma ou de outra esse Deus que transforma e cura. É esse Deus que eu quero falar nesta noite. Quero ser breve, quero fazer um agradecimento também, agradecer o meu ministério, Resgatando Vidas, no Morro da Figueira. Pastor Fábio, sua esposa, tem me dado o maior apoio aí nessa minha retomada. E a mensagem que eu quero trazer fala exatamente disso, de resgate, que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, que traz como título: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Diz assim no versículo 1: E disseram filhos dos profetas a Eliseu: Eis o lugar em que habitamos, diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomamos de lá cada um de nós uma viga, e façamos nós ali um lugar para habitarmos ali. E disse ele: Ide. E disseram: Servente-te, ireis com os teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E ia mostrando-lhe eles o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse-lhe: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Até aqui, queridos irmãos. A Bíblia aqui está falando de profeta, está falando de um sucessor de Elias, que é Eliseu, que tinha por vezes tornar o ministério de Elias um segmento, tinha por sua vez dar seguimento à origem dos profetas numa época muito ferrenha, numa época difícil, numa época em que a apostasia estava muito levantada naquele tempo em Israel, onde a apostasia estava tomando conta do lugar, onde o Senhor Deus olhava para os seus profetas de uma forma diferente e viu por necessidade recolher Elias, mas deixar também um sucessor, Eliseu, aquele mesmo Eliseu que fez bastante prodígios, mas aqui Eliseu, ele tinha uma missão que não era nada fácil, queridos irmãos, porque ele ia participar de uma escola profética. Aqui a Bíblia diz que ele iria dar continuidade aos filhos dos profetas. O texto que nós lemos aqui nesta noite, os filhos dos profetas chegaram ao profeta Eliseu e disse: Eis que o lugar que habitamos aqui está apertado, em outras traduções, estreito. Bem sabemos que quando o lugar se torna estreito ou apertado, isso causa incômodo de alguma forma, causa um desconforto. Isso me traz uma reflexão nessa noite, querido irmão, para mim, para a sua vida, que quando a coisa começa a ficar estreita na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, a gente procura aliviar a situação de uma maneira ou de outra. Mas bem nós, aqueles que andam num lugar estreito, sabe bem o que é passar por lugar apertado, por lugar dificultoso.
Então Eliseu, ele disse: então vamos ao Jordão, vamos lá, vamos cortar madeira, vamos ampliar o lugar. E foram eles descer ao Jordão e foram cortar as madeiras. E de repente o machado se quebra. E aí o ajudante do profeta diz: meu senhor, o machado quebrou e era emprestado. E o profeta diz: aonde caiu isso? Nas águas. Mas eu quero me chamar a atenção nesse texto, para que nós podemos entender algo aqui. Que eles estavam necessitados de um lugar para ampliar, para que chegasse mais gente, para essa escola profética de Eliseu. E Eliseu sabia que não poderia falhar nesse chamado, porque ele era nada mais, nada menos que sucessor de Elias, aquele mesmo, do Monte Carmelo, aquele que fez sair fogo do céu ao holocausto. E ele sabia que a escola dele, o aprendizado dele, teria que ser cirúrgicos, teria que ser certo, sem erros. E de repente eles olharam para Eliseu com aquele olhar de que o profeta iria resolver a situação. E o profeta pergunta: onde é que caiu? E o profeta, levantando as mãos, e fez o ferro do machado flutuar nas águas. Tão interessante que a Bíblia diz que o ferro nadou na direção do profeta. Observe, queridos irmãos, que quando o lugar é estreito, só quem está dentro da casa, dentro do ambiente, sabe onde é que isso está incomodando. Muitas vezes, quem está por lá de fora apenas olha e pensa: mas o que é aquele barulho todo? O que é que esses profetas, o que é que eles estão fazendo? Quem está de fora não sabe o que está acontecendo por lá de dentro, mas quem está por lado de dentro sabe bem a necessidade de ampliar o lugar. Talvez essa necessidade seja na tua área financeira. Talvez essa necessidade de ampliar o lugar seja no seu casamento. Talvez essa necessidade seja no seu trabalho, uma porta de emprego. Eu quero nesta noite profetizar sobre a palavra de Deus que está sendo lançada aqui. Pela voz que foi me dada a trazer essa palavra, sobre a voz do Todo-Poderoso Deus, essa porta vai se abrir. Basta você crer na promessa, na palavra que vai ser lançada na tua vida. Que esse lugar estreito ela vai ampliar com bênçãos sob medidas na tua família, se você crer. Porque a Bíblia diz aqui que a viga se quebrou e depois o ferro caiu na água. Observe bem, queridos irmãos, que é bem natural que todos notaram quando o ferro se quebrou, né? Mas a Bíblia fala primeiro que a viga quebrou primeiro. Então é bem assim nas nossas vidas. Quando a gente faz algo, quando a gente serve de algum modo ou de outro, de atividade para alguém, quando a gente serve para orar por alguém, quando a gente serve para ajudar alguém, a gente passa despercebido. Mas de repente, quando não vigiamos, quando a ferramenta que Deus nos deu, ela se quebra, logo vem aquela voz: olha ali, quebrou, e era emprestado, não era seu. Bem verdade que faltou vigiar, faltou olhar mais o lugar, mas ele estava preocupado em ampliar o lugar para que viesse mais homens e mulheres de Deus no recinto, no lugar. E sob esta palavra, querido irmão, nessa noite, eu convido você que está assistindo essa live, que o lugar está sendo ampliado para que você venha para a casa de Deus, para que você venha participar nessa escola de profeta. Deus ele não olha para você como qualquer um, como um qualquer. Deus olha para você com uma esperança que você seja algo no reino dele. Eliseu ele não teve medo de assumir esse compromisso, porque se ele fosse olhar para trás, ele iria ver um outro Elias que era bem mais conhecido no lugar, mas ele não, ele sumiu o compromisso, ele sumiu e começou a dar continuidade nessa missão de ampliar essa escola de profetas. Como não lembrar de Naamã, um homem conceituado, general da Síria, conhecido, poderoso, com muitos guardas. De repente, ele não vê situação
para aquela sua lepra. O seu dinheiro já não é suficiente para resolver aquilo. Daí uma menina de Israel, empregada de sua esposa, disse: vai lá em Israel que tem um homem de Deus e ele vai resolver o seu problema, que é Eliseu. Mas o homem não queria se dobrar, mas ele pegou seu cavalo, sua cavalaria e foi até Israel para querer falar com o profeta para resolver o seu problema, porque a situação de Naamã era crítica, era apertado. Ele queria se livrar daquela chaga que ele tinha no corpo, que era as lepras. Mas chegando lá, Eliseu não recebe ele, que era o mais óbvio de Eliseu receber, mas Eliseu não recebe, manda um dos seus servos, um dos filhos dos profetas, dizer para ele ir até o Jordão. Eu posso imaginar, querido irmão, um homem de uma posse tremenda, conhecido. A Bíblia diz que Naamã era um general da Síria, bem conceituado, mas porém leproso. Eu posso imaginar ele dizendo: eu me sujeitar a descer até o Jordão, eu me rejeitar a descer até o Jordão, o que os outros vão pensar de mim? Jordão, no original hebraico, quer dizer descer. E ele não tinha outra escolha, ele pegou e desceu as águas por 7 vezes, foi curado da sua lepra. E é assim que acontece muitas vezes. Não é uma lepra que está dentro do seu coração, mas essa tristeza, essa lembrança que te machuca dentro da tua alma, essa ferida que só criou casca, mas quando você lembra daquela frustração, daquela perca, isso te sangra por dentro. Talvez você seja uma pessoa de muitas posses, mas fica pensando assim como Naamã: mas o que eles vão pensar de mim se eu ir até a casa do profeta? O que eles vão pensar de mim se eu me rejeitar? Se eu de repente resolver mudar tudo e seguir uma outra dominação? O que eles vão pensar de mim? Naamã não pensou. Naamã, ele agiu porque viu que a coisa estava estreita. Agora estamos vivendo os momentos aí de retomada. E talvez você ainda fica pensando. Você está pensativo, muitas vezes deprimido. De repente essa depressão está te causando angústia, essa vontade de sumir. Ainda é tempo de você retomar, se levantar, se erguer, e ir até a casa de muitos profetas que tem por aí, e fazer um voto com Deus, porque o lugar está sendo ampliado. Eu creio numa nova geração que está se formando aí. Eu creio numa nova geração que quer pegar a mão no arado, na sua ferramenta, e fazer a diferença, de uma maneira ou de outra, fazer a diferença no reino de Deus. Podemos ver que muitos irmãos estão preocupados com esse chamado, de ampliar o lugar. Veja aqui os irmãos fazendo live para alcançar vidas. Na vida do cristão, na vida do profeta, tem que ter essa chama de querer ampliar o lugar e trazer mais pessoas para dentro. Porque nós sabemos que nós vamos vivermos um momento aqui, mas o nosso momento aqui é um momento temporário. Sendo que a Bíblia nos fala que nós teremos vida eterna com o Senhor, como foi cantado o louvor aqui, aonde nós vamos nos preocupar apenas em adorar aquele que vive e reina para todo e sempre, aonde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais tristeza, aonde a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar todas as lágrimas. Aleluia. Não perca tempo, querida irmã. Enfrente esse medo. É normal quando o aperto vem, a gente se amedronta. É normal do ser humano nós. Mas lembre aqui que ainda há uma esperança. Ainda tem alguém esperando por você. No versículo 7 disse assim: e disse: levanta-o. Então ele levantou e estendeu a mão e tomou o ferro. Amados, em João 17, versículo 1, traz como título a oração de Jesus pelos seus discípulos. A Bíblia segue dizendo que Jesus, olhando para o céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que teu filho glorifique a ti. Pai, eu oro por eles, Pai, porque eles receberam a tua palavra
E eles vão dar continuidade na obra que tu me destes a fazer, Pai. Pai, agora eu vou junto a Ti, devolvendo a glória que tu me deste antes da fundação do mundo. Observe que Jesus diz, devolvendo a glória que tu me deste antes da fundação do mundo. A ferramenta que o Senhor nos deu não é nossa, é emprestada. Nós temos que prestar conta para essa ferramenta. A ferramenta nós temos que devolver ao Senhor. Chegar naquele dia nós vamos ter que prestar conta dessa ferramenta, do dom que Deus te deu, que está parado aí na sua casa, do dom de tocar, do dom de cantar, do dom de ministrar a palavra, no dom de orar, de interceder por vidas. Isso é dom de Deus. Nós vamos prestar conta no dia seguinte, porque Jesus, ele era filho, o único que venceu, não precisava devolver, mas ele devolveu. Ele ofereceu para o Pai de novo, com um gesto de gratidão. Como não lembrar de João Batista no deserto? Estava abrindo o caminho para o Cordeiro Santo vir e dar origem ao ministério do Evangelho de Jesus, que até nos dias de hoje é pregado. Como não lembrar no livro de Atos, os apóstolos sendo perseguidos e fazendo prodígios e maravilhas. Como não lembrar de Pedro, Jesus chegando para Pedro e perguntando para Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Amo sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E já estou encerrando. Quero dizer para você que está na sua casa nessa noite. Quero dizer para você que está parado, como o hino que eu cantei da ovelha perdida. Talvez alguém te aborreceu na caminhada. Talvez você se entristeceu com o seu líder, com o seu evangelista. Talvez você não entendeu. Você estava trabalhando na obra, a tua ferramenta ela se quebra. E aí só olhar quando a ferramenta caiu das suas mãos, mas não olhar os frutos atrás. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus, Ele olhou, viu o teu esforço. E Ele te faz um convite nessa noite de voltar. Porque está sendo ampliado o recinto, está sendo ampliado para a vinda de mais profetas, homens e mulheres de Deus compromissados com a obra do Senhor. Temos visto sinais aí que a vinda do Senhor está perto, muito mais perto do que nós imaginamos. Não falta mais muita coisa não, irmão. Não é tempo de nós ficar em cima do muro. É tempo de nós fazermos a diferença ainda, como Eliseu fez, como Pedro fez, como tantos outros na Bíblia fez. Eu te convido nessa noite a você se levantar desse lugar. Que depressão vai embora no nome do Senhor. Tristeza vai embora no nome do Senhor. As decepção perde força agora pelo poder do nome do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor está te esperando firme para você fazer a diferença ainda nessa geração. Essas são as minhas palavras e eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.